Olá, meus amigos, vamos a estudar a lição número 7, continuando a parte de quarta-feira. Vamos considerar que Jesus é a âncora da alma, esse é o título central da lição da semana. E a parte de quarta-feira fala sobre coisas melhores, aspirando uma vida melhor. O apóstolo Paulo, ao falar aos hebreus, estava consciente de que aquelas pessoas tinham, assim, capacidade para se tornarem cristãos sinceros, perseverantes, e que poderiam dar um testemunho maravilhoso. Paulo começou mostrando a questão de que como Jesus poderia ajudá-los e como a pessoa que desiste de Jesus corta o canal de comunicação entre Deus e o ser humano, impedindo a salvação. Por isso aquela pergunta é muito pertinente. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não há outra forma da pessoa se salvar a não ser por Jesus. Por isso, Paulo acreditava que as pessoas poderiam, assim, ter uma vida melhor, fazer coisas melhores. E podemos dizer que a lição de hoje, de quarta-feira, ela está muito, assim, ligada à questão do desânimo. O apóstolo Paulo não queria que os seus irmãos desanimassem, mesmo diante de tudo que eles estavam passando. É muito comum as pessoas, quando estão sofrendo perseguição, quando passam por alguma situação de pecado, a pessoa desanime. Já percebeu que quando a pessoa comete um pecado, ele se afasta da igreja, ele deixa de orar, justamente aquilo que poderia ajudá-lo, ele se afasta. Então, até tinha uma igreja o pastor viu que tinha um irmão que assim foi batizado e o irmão estava fervoroso, frequentando os cultos de oração, domingo, sábado. De repente, o pastor percebeu que o irmão começou a faltar na igreja. Faltou um sábado, 2, 3, um mês inteiro. O pastor, então, foi visitá-lo e o irmão disse: pastor, eu estou um pouco desanimado, pastor. Mas por que, meu irmão? Porque eu voltei a praticar assim, coisas que eu fazia no passado, antes de eu me batizar. O pastor disse: mas o que o irmão fez que é tão difícil de consertar assim? O que o irmão fez? Disse: pastor, eu fui numa fazenda e roubei uma corda. Uma corda? Irmão roubou uma corda? É, pastor. Mas, meu irmão, isso é fácil de resolver. Olha, eu me prontifico, vamos lá na fazenda, a gente compra uma corda nova e o irmão vai lá, confessa o seu pecado e devolve a corda para o fazendeiro. O irmão olhou do lado e disse: pastor, só tem um problema. É que na ponta da corda tinha um boizinho amarrado. E eu levei a corda com o boizinho. Esse é o problema. Por isso que eu estou desanimado. Então, muitas vezes, as pessoas se desanimam porque têm problemas a enfrentar. Desânimo, o apóstolo Paulo, ao vir à igreja dos Hebreus, tendo todo aquele desânimo, ele ficou preocupado, logicamente, porque ele, assim, poderia perceber que as pessoas poderiam cair na questão do desânimo. Muitas pessoas do passado, grandes heróis da Bíblia, desanimaram também. Jacó desanimou, por exemplo, quando estava sendo perseguido por Esaú, por exemplo. Abraão desanimou a ponto de mentir, e a esposa dele ser até levada por um rei, como se fosse uma pretendente para o casamento, e Deus, assim, interviu e disse para o rei: se você tocar nela, morrerás. Então o rei disse: mas Senhor, ela é irmã do homem, não é irmã, é esposa dele. Então o rei chamou Abraão e disse: o que você fez comigo? Você queria atrair os castigos divinos sobre mim? Você disse que ela era sua irmã. Então Abraão mentiu. Ou seja, ele assim, perdeu um pouco da confiança em Deus, que poderia protegê-lo naquela caminhada para o Egito e para outros lugares, né? Elias, por exemplo, desanimou depois de enfrentar os profetas de Baal e ter assim um sucesso grandioso na questão de fazer chover, depois de 3 anos e meio. Quando ele ouviu falar que Jezabel ia matar, ele foi embora correndo, fugiu, pediu a morte para si, se enfiou dentro de uma caverna, um homem de Deus. Davi, por exemplo, desanimou também, depois de ser perseguido por Saul. Chegou um dia que ele disse: olha, sabe uma coisa? Eu desanimei, algum dia eu vou acabar sendo morto por Saul. Então, nós percebemos com isso que os grandes homens do passado, homens de Deus, chegaram a desanimar. Por isso é importante nós mantermos o ânimo. Não é fácil muitas vezes, reconhecemos. Há momentos em que nós baixamos a fronte e nós pensamos: não há mais saída para mim. E muitas pessoas desanimam mesmo. Um pastor foi visitar um irmão que estava fora da igreja. Chegando lá, o irmão estava numa noite fria, na lareira, bem quentinho, na frente da lareira, comendo um queijinho derretido. O pastor disse: mas o irmão faz tempo que vai na igreja. Pastor, eu estou sentindo que, assim, eu ficando em casa é melhor, sabe? Eu estou assim, estou só online agora. O pastor disse: irmão,
é preciso estar no meio, assim, do braseiro para o irmão ficar aquecido. Não, pastor, mas em casa também eu me santifico. Aí o pastor foi lá, pegou assim, um garfo de ferro que mexia as brasas, tirou a brasa de dentro da lareira, colocou ali em cima do mármore. E o homem olhou, o irmão olhou e ficou, o pastor conversando com ele, de repente o homem olhou e viu que a brasa ficou apagada. Ele disse, pastor, já entendi sua ilustração com a brasa. Uma brasa fora do fogo, ela se apaga. Vou voltar para a igreja. Então o desânimo pode tirar as pessoas da igreja. É contado, Martinho Lutero contava isso, que o diabo fez um leilão de todas as suas ferramentas que ele utilizava para desanimar os cristãos, para tirar os cristãos assim dos caminhos do Senhor. E tinha um objeto, estava numa esquina bem iluminado, era o mais caro, custava uma fortuna. E uma pessoa perguntou para o diabo, por que esse instrumento é o mais caro? O diabo disse, isso aqui é a cunha do desânimo. Quando eu percebo que um cristão está ficando desanimado, ele abre uma brecha. Eu ponho essa cunha ali dentro, vou batendo até rachar a vida do cristão, a vida espiritual, e aí desanima e ele vira para o nosso lado. Então, por isso que esse é o objeto mais caro que eu tenho. Chama-se cunha do desânimo. Precisamos ter cuidado com o desânimo. A pergunta de número 4 mostra o apóstolo Paulo elogiando a igreja, esperando coisas melhores da igreja dos hebreus. Diz assim, ao aconselhar os crentes hebreus, o que o apóstolo Paulo elogiou de bom feito por eles e como exortou que continuassem fazendo essas obras. Hebreus capítulo 6, de 9 a 12, diz assim, mas de vós, Paulo diz, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. De vós esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falemos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor para com o seu nome, da forma como mostraste, enquanto vocês serviram aos santos e ainda estão servindo. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, ou seja, não sejam preguiçosos, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. O apóstolo Paulo elogiou atitudes dos hebreus. Então, para a pergunta, que atitude Paulo elogiou nos hebreus e exortou que eles continuassem a fazer? A resposta é, Paulo elogiou o amor das pessoas pelos necessitados da igreja, e exortou para que continuassem nessa prática, pois Deus daria a recompensa a eles com toda certeza. A pessoa ser boa só no momento é uma coisa assim que não vale muita coisa. Mas a pessoa ser boa sempre mostra uma atitude cristã louvável diante de Deus. O apóstolo Paulo mencionou em sua carta aos Hebreus que esperava dessas pessoas, dos hebreus, coisas melhores, que não fossem negligentes, preguiçosos e que colocassem em prática o amor como eles estavam colocando. Os hebreus estavam passando por um momento de provação, por perseguição, por injúria por parte da sociedade, mas eles não deixaram de lado assim o atendimento aos necessitados. Como na igreja primitiva, os apóstolos até criaram assim a instituição de diáconos, 7 diáconos que cuidassem das viúvas, dos pobres, repartissem o pão de maneira equitativa para que todos ficassem felizes. Então, dessa forma, Paulo elogiou os hebreus também. Vocês estão fazendo uma obra maravilhosa, e é verdade, vocês merecem todo o apoio do Senhor. Esperamos de vocês coisas melhores. Deus espera de nós coisas melhores. Dentro da igreja, há pessoas passando necessidade. Muitas vezes nós não estamos percebendo, só olhamos para o nosso lado, e agora com a nossa máscara, fica até mais fácil a gente se esconder. A gente esconde o sorriso, esconde a cara feia que a gente faz às vezes, diante de uma atitude, né? Quando a gente estava sem máscara, a pessoa percebia de imediato se a gente estava contente ou não, pela expressão fisionômica. Agora com a máscara, quase ninguém percebe, né? Porque a gente nós não estamos nem sorrindo mais. A gente percebe quando a pessoa sorri porque franze os olhos, né? E o olho brilha. Mas muitos não fazem isso. Muitos estão passando necessidade na igreja, pessoas estão assim sofrendo e nós não estamos percebendo.
Paulo elogiou os crentes hebreus, dizendo que Deus não era injusto para não olhar e perceber que eles estavam ajudando os necessitados. E ele disse, eu exorto que vocês continuem fazendo isso, porque a vossa recompensa é certa no Senhor. Por isso que Deus deseja que nós mostremos um conteúdo da nossa vida cristã. Ou seja, ser crente, ser adventista, não é apenas no sábado, é todos os dias, é solidariedade. Por isso a gente deve ter sempre um folheto, um livrinho sobre esperança em casa. Uma pessoa passou, pediu uma ajuda, dá uma ajuda, mas dá também o alimento espiritual. A pessoa ter consciência de que você está ajudando. Eu lembro que uma vez estava no portão, lavando o carro, de repente passou um casal, e o casal pediu alguma coisa, eu tinha um pacote de bolacha no carro, eu dei o pacote para a pessoa. O rapaz disse, moço, vou dizer uma coisa para o senhor, eu estou vindo de outra cidade vender assim sacos de lixo aqui na sua rua. Sabe o que Deus falou? Quando eu entrei na sua rua, Deus falou no meu coração, vai nessa rua que você vai ser ajudado por uma pessoa que é da minha, ou seja, que me serve. Eu dei para ele o pacote de bolacha e dei também um livro de esperança e dei uma lição da escola sabatina, a lição fácil, para que a pessoa pudesse estudar. Ele ficou muito feliz. Ele disse, olha, você não sabe como eu estou feliz, eu sou também crente no Senhor e Deus diz, pode ir para aquela rua, para aquele bairro, que você vai ser abençoado hoje. Ele disse, o senhor pode fazer uma oração por mim? Eu falei, claro. Ali no meio da rua, orei por aquele casal, para que eles pudessem ser felizes. Ele disse para o vizinho, nunca vou esquecer do Senhor. O Senhor é adventista do sétimo dia, hein? Nunca vou me esquecer do Senhor. Então as pessoas percebem quando nós somos bondosos, quando temos bondade genuína, quando fazemos as coisas assim de coração, conteúdo. Existe na Inglaterra uma igreja, a igreja anglicana, uma igreja linda, uma igreja que tem assim, as pessoas chamam de frontispício, que é justamente a frente da igreja, né? É uma frente de mármore maravilhosa, tem até um cordeiro assim, branquinho, que foi colocado lá na frente. Olha, a frente da igreja é linda, mas quando se olha dentro da igreja, as pessoas ficam muito tristes. Está tudo arrebentado, o teto caiu, os bancos estão já apodrecidos, o púlpito está caído. É uma tragédia ver aquele lá. E era uma igreja florescente, uma igreja que tinha um coral de 120 vozes, uma igreja que tinha mais de 500 membros. As pessoas começaram a brigar, falta de amor um para com os outros, intriga entre as famílias, as pessoas foram deixando de ir na igreja, em pouco tempo a igreja já não abria mais porque não havia ninguém, chegava o diácono, abria o pregador, não tinha ninguém. Então as pessoas diziam assim, para que vai abrir a igreja? Só para gastar energia? Apaga a luz. Apagava a luz, fechava, todo mundo ia embora. E de repente os cultos foram parando, até que a igreja foi deixada ao relento, e uma goteira aqui, outra goteira acolá, uma tempestade, uma chuva mais forte, inundou a igreja, caiu em cima dos bancos, o carpete apodreceu, daqui a pouco a igreja virou nada. Não adianta nada ter uma aparência bonita, se por dentro não existe nada. Por isso Jesus disse para os fariseus, vocês são sepulturas pintadas. Por fora é bonito, mas por dentro tem podridão, não tem conteúdo. Então, o apóstolo Paulo diz para os hebreus, vocês são maravilhosos e eu espero de vocês coisas melhores. Já pensou? Podemos ser bons do jeito que a gente quiser, mas Deus espera de nós coisas melhores. Tem um texto aqui de Ellen White, está em Mensagem Escolhida, volume 2, página 189, diz assim, os crentes unem-se por um único interesse, o desejo de se tornarem centros da verdade onde Deus seja exaltado. Cristo os liga por santos e ternos laços de união e amor, laços que têm poder irresistível. Os crentes se unem por um único interesse, o desejo de formarem centros de verdade onde Deus seja exaltado. Nós possamos então aprender a utilizar a igreja como um centro de amor e verdade, onde as pessoas se sintam bem. Um mendigo passou na frente da igreja, um diácono estava na porta, o homem disse, o senhor pode me dar alguma coisa? Disse, meu irmão, eu não tenho nada aqui, mas se o senhor esperar, eu vou lá embaixo na igreja buscar uma coisa para o senhor. Ele disse, não precisa não, só o senhor me chamar de irmão já afagou o meu coração. Muito obrigado. Posso entrar para assistir o culto? Claro, meu irmão, por favor. Disse, muito obrigado. O senhor me chamou de irmão, o senhor nem me conhece, sou um mendigo, estou fedorento. O senhor me chamou de irmão, muito obrigado. É isso que massageia, assim, as pessoas, o ego das pessoas, para que as pessoas se sintam bem. Deus nos abençoe. Paulo disse, eu espero de vocês coisas melhores. Deus nos abençoe, porque Deus espera de nós coisas melhores. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra sempre tem uma mensagem para o nosso coração. E desta vez,
O Senhor espera de nós coisas melhores, como Paulo disse aos Hebreus, que esperava deles coisas melhores, mesmo eles fazendo toda a obra de solidariedade e apoio àqueles que estavam necessitados na igreja. Nos dê essa bênção de sermos canais de multiplicação do amor. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Fique com Deus. Um beijo no seu coração. Tenha uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor. E olha, divulgue nosso trabalho, porque Deus quer que mais pessoas ouçam o conteúdo dessa lição. Tá bom? Fica com Deus. Obrigado.